você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando. Nossa área está no ar na Bandeirantes. Juntos com o timaço de Carlos Batista, vamos falar em esportes até o meio-dia a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Tem um jogo morno no Brinco de Ouro. Guarani e Novo Horizontino ficam no empate por 0-0. Apesar do resultado, o Bugre segue na liderança isolada no Grupo B, um ponto à frente do vice-líder Portuguesa, ou da vice-líder Portuguesa. Equipe Alviverde volta a campo domingo contra o São Bernardo, fora de casa. Desfalque contra o Novo Horizontino, Lucão volta a ficar à disposição de Maurício Souza. Porto recebe o Botafogo amanhã, 4 da tarde, buscando se manter na zona de classificação. Para essa partida, Alberto Valentim terá 2 desfalques e um retorno. Simon volta de suspensão, enquanto Léo Oliveira e Emerson receberam o 3º cartão amarelo contra o Mirassol e não ficam à disposição. Palmeiras derrota a Inter por 3-0 no Limeirão e segue na cola da Ponte e São Bernardo. Em Brasília, São Paulo e Velo ficam no empate por 3-3. Tricolor ficou na frente do placar 3 vezes e a equipe de Rio Claro foi buscar um empate. Brasil e Argentina ficam um empate por 1-1 no Sul-Americano Sub-20 e título fica para o próximo domingo. Com o resultado, as duas seleções seguem empatadas em pontos na tabela, com o Brasil liderando pelo saldo de gols. A Federação Mineira de Futebol definiu Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, como responsável pelo apito na ida da semifinal do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e América Mineiro. O pedido por arbitragem de fora do estado foi feito em conjunto pelos dois clubes, através do ofício enviado à Federação Mineira de Futebol. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Leandro Paulista. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 0-0 entre Guarani e Novo Horizontino, em jogo realizado nesta quinta-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A arbitragem foi do João Vitor Gobi para um público presente de 3.102 torcedores. O Guarani de Gabriel Mesquita, Matheus Sarará, depois Ian Henrique, Rafael Rodrigues, Titi e Emerson Barbosa, Natan Camargo, depois Daniel, Anderson Leite, Isaac, depois João Marcelo, João Vitor, depois Raí Nascimento, Luiz Miguel, depois Caio Melo e Denis Júnior. A equipe do técnico Maurício Souza. Novo Horizontino de Ayrton, Dantas, Rafael Donato e Patrick, Rodrigo Soares, depois Matheus Friso, Luiz Oyama, depois Mardon, Jean Irmer e Fábio Matheus, depois Patrick Brey, Pablo Diego, depois Léo Natel, Robson e Vagninho, depois Bruno José. A equipe do técnico Eduardo Batista. Nona rodada do Paulistão no Brinco, 0 para o Guarani, 0 para o Novo Horizontino. Esta foi a ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Uma dúvida que paira no ar desde o jogo do Mirassol contra a Ponte. Seria o Alex Muralha um goleiro trans? Ele se vê como muralha, mas na verdade é uma mureta. Renato Graça, cuidado com essas brincadeiras. A Ponte está fazendo de tudo para não pegar o Palmeiras. Caso contrário, será mais 5? Deixa eu ver quem mandou essa mensagem. Catelli, não sei. Acho que não. Mas eu acho difícil a Ponte se classificar. De qualquer maneira, vamos aguardar. Apesar que a gente torce pelos times de Campinas aqui que passarem de fase. Bom dia, meu amigo. Vamos ao assunto da semana. O Zico sofreu pênalti claro na Copa de 78 contra a Argentina. Brincadeira à parte, tem um ótimo final de semana. Tá bom, Thiago. Tá bom. CH, na sua opinião, de tantos anos de muita competência no rádio, a Ponte sofrerá um desmanche tendo que fazer mais 10 contratações para a Série C. Ou o elenco atual permanece? Ale. Bom, obrigado pelas palavras. A informação que nós temos é que não vai ter desmanche. Mas você sabe como é que é o futebol, né? É muito dinâmico e não dá para... O que você afirma hoje não é certeza amanhã. Tá bom? Por que não vai ter o torneio do interior Paulo do Dic 6? Desde o ano passado já não tem. Já foi abolido. Bom dia, CH. Pelo futebol apresentado pelo Guarani ontem, não vai passar só chutão sem a criatividade. Falar Anderson Leite e Isaac não tem futebol para jogarem no Guarani. Paulo Paiva. O Guarani não foi bem ontem, não. Silvio do São José do Rio Preto. Ganhar fácil do Botafogo no sábado. O time da Ponte melhorou, agora é bem treinado. Silvio. Cuidado, Silvio. Esse Botafogo aí é traiçoeiro, viu? Futebolisticamente falando, é claro. Emerson e o Léo Oliveira suspensos e o Vilhena mal. Que você acha de colocar Dudu, Cândido e Gustavo Teles no lugar para o confronto contra o Botafogo? E domingo vou torcer para o São Bernardo perder o jogo. Tá bom. Tandy Negrão, um abraço, meu amigo. Eu acho que é sugestivamente interessante o que você colocou aqui, né? Não vai jogar nem o Emerson nem o Léo Oliveira, Dudu, Cândido e Gustavo Teles. Mas eu tenho a impressão que ele vai acrescentar um zagueiro. Palpite, tá? Vai colocar o Dudu e o Cândido. É isso que eu acho. Né? Acho. Mas vamos aguardar. Aguinaldo de Americana. CH, na minha opinião, Luiz Miguel não acrescenta nada. Acho que o Porfírio e esse Raí que chegou merecem oportunidades. Abraço, Aguinaldo. Tá bom, tá registrado.
Pelo amor de Deus, não é para ler no ar. Não vou ler no ar, mas você me mandou um arquivo aqui, né? Tá bom. Manda... Divalmir, obrigado, Divalmir. Vou abrir aqui, tá? Mas não vou ler no ar, prometo. Guarani está querendo não classificar? São Paulo pode entregar para a Ponte, para o Palmeiras não classificar? Não, São Paulo perdeu para o Velo. Não, empatou com o Velo. E vai querer ganhar do Palmeiras? Se a Ponte ganhar do Botinha, pode se classificar nessa rodada? Se tiver uma combinação de resultados é possível, mas é muito resultado combinado, né? E a Ponte tem que fazer a parte dela em primeiro lugar, né? Que é ganhar o jogo. Então, primeiro a Ponte tem que fazer a parte dela, que não vai ser fácil, diga-se. Obrigado, viu, Wellington, pela sua mensagem. A Ponte vai classificar, só depende dela, e vai largar um verde para trás. Está se referindo aqui o Avelar ao Palmeiras. Vamos ver. Tomara. Estive no brinco ontem e o ponto conquistado tem que ser comemorado. O Novo Horizontino foi superior ao Guarani, tanto tecnicamente como fisicamente. No segundo tempo, o Guarani derreteu fisicamente. Eduardo do Jardim Márcia. Vamos ver o que o Edson Elias diz aqui. Bom dia, CH. Ponte e Guarani fazendo um campeonato paulista relativamente muito bom. Que pena que as duas equipes de uma metrópole como Campinas não estão disputando a Série A do Brasileiro ou uma Libertadores de América. Não tenha nenhuma dúvida. É uma pena mesmo, mas os dois times pagam um preço alto pelas administrações equivocadas no passado. Não tem jeito, né? O futebol está muito caro, o futebol não perdoa, não é? E se você não andar dentro da linha, não gastar aquilo que você pode pagar e o time organizado, você vai ter problema. Vamos lá. Matheus Regis afastado novamente. O que aconteceu? Leandro de Rezende. Dizem, estamos confirmando ainda isso, que é problema contratual. Dizem, né? Então vamos aguardar. O que você achou sobre o pedido de desculpas do Gé, que afirmou morar perto da Neoquímica Arena e sempre quis ver o Neymar? Bom dia e ótimo final de semana. O Bruno Henrique. Eu achei patética a postagem. E mais patética ainda foi ele ter colocado na rede social dele o que ele estava fazendo, com quem ele estava, o que ele estava bebendo e uma parte do jogo. Um atleta profissional, e eu não acho que é mimimi, não. Ele está há quanto tempo machucado? Será que antes de tomar uma atitude, de decidir ir no jogo do Corinthians, não dá para pensar na imensa torcida do Guarani esperando por ele? Será que ele, se não estivesse em campo no ano passado na Série B, será que a Ponte não teria escapado? Então a torcida toda hora faz esse tipo de pergunta pra gente aqui, não é? E tá tudo certo, né? Não tenho nada com isso é a vida dele, mas eu fui perguntado como cronista esportivo o que eu acho. Eu acho um erro muito grande. Tomara que a torcida deixe em segundo plano, aí ele siga a vida dele, sucesso para ele, mas não é a primeira vez que o Gé demonstra imaturidade profissional. Imaturidade. Sabe a coisa desnecessária? Desnecessário o que aconteceu. Desnecessário. Tá bom? Vai dar Guarani na final do Paulistão 2025. Só não entendi o pão aqui, viu, Catielli? Só não entendi o pão. CH, é o Gerson, torcedor da Ponte. CH, a Ponte Preta vai classificar lá. Só depende dela. Aonde que vocês veem esse super time do Guarani? Gerson, bom. Gerson, eu acho que você acompanha o trabalho da gente aqui e ninguém, em nenhum momento, nenhum dos meus companheiros colocou que o Guarani tem um super time. O Guarani tem um time de jogadores interessantes, competentes. Acho que a campanha até, pelo menos para mim, né, muito acima daquilo que eu esperava. Ainda não conseguiu 12 pontos. Tá com 11. Tanto o Ponte quanto o Guarani estão fazendo um campeonato paulista que eu, por exemplo, não esperava. Esperava muito menos. Então, eu não sei
em que contexto você tirou essa afirmação aqui, porque eu não me lembro de nenhum companheiro, eu tô aqui todo dia, rádio e televisão, tenha falado que o Guarani tem um super time. Por acaso está liderando, mas eu não sei se sustenta na liderança, não. Faltam 3 partidas e é jogo difícil para todo lado. Vamos aguardar, como diz o profeta. Tu acha sempre que a Ponte tá mal, tem 18 pontos. Tudo bem, pode até não classificar, mas toda hora tu duvida, mas o Bugre tu acredita. Wagner de Bauru. Eu não gosto do jeito do Valentim armar o time, né? Eu acho que o desempenho para ele é totalmente em segundo plano. E tá valendo, tá dentro da regra. Eu não gosto de ver time com o trabalho reativo. Isso é uma questão pessoal. Agora, não quer dizer que não funcione. Então, eu falo aqui, comento aqui dentro da minha verdade e dentro do meu conceito de futebol. Né? Aquela partida, por exemplo, vou usar só o jogo da Portuguesa, que a Ponte, né, ele encheu o time, por exemplo, de atacantes sem uma organização para poder fazer o que ele fez. O que isso demonstra? Demonstra que o time está muito organizado na parte defensiva, mas ofensivamente não tem organização. Ali naquele jogo ficou muito claro para mim. E não é que o Guarani está bem. O Guarani pratica um futebol, com exceção do jogo de ontem, um futebol melhor que a Ponte, plasticamente melhor. Mas o time da Ponte é mais eficiente. Acho que deu para entender, né? Amigo, poxa, nosso grupo é complicado. Você viu ontem o Palmeiras? Triste, hein? Darley do Anchieta. Ah, legal. Vai dar Ponte e Guarani na final. Poxa, tomara, cara. Tá bom. 11h47 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Ontem o Bugre ficou no empate, né, CH? 0-0 contra o Novo Horizontino no estádio Brinco de Ouro. Um jogo de um nível técnico muito fraco, né? As equipes acabaram não criando grandes oportunidades, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, com algumas mudanças feitas pelos treinadores, principalmente o Eduardo Batista, algumas chances foram criadas. Gabriel Mesquita, goleiro do Guarani, foi bastante exigido, mas no final das contas o empate de 0-0 acabou prevalecendo. Resultado que deixa o Guarani na liderança isolada do Grupo B do Campeonato Paulista. O time tem 11 pontos e segue dependendo apenas de si para buscar a classificação à próxima fase. A escalação do Guarani ontem foi até surpreendente, principalmente pela ausência do João Marcelo, né, artilheiro do time no campeonato. João Marcelo começou o jogo no banco de reservas e entrou na partida apenas no segundo tempo. Ao final do jogo, na entrevista coletiva, o técnico Maurício Souza explicou a estratégia utilizada na escalação inicial contra o Novo Horizontino. Vamos ouvir o que disse o comandante bugrino. A gente tentou fazer com o Isaac, com o João, com o Leite, dar uma qualidade técnica para tentar envolver, já que eles vêm com 2 jogadores praticamente no meio campo, né? E a gente imaginou ganhar o meio campo, já que a gente sabia que a linha defensiva é uma linha muito forte, muito dura, de boa imposição, que sai caçando. Então o que a gente imaginou foi ter um meio campo técnico que pudesse se associar bem para achar os nossos atacantes. No primeiro tempo a gente conseguiu mais do que no segundo, né? Só que eu acho que a gente demorou um pouquinho a entender como a gente ia jogar. No segundo tempo, quando eu coloco o João Marcelo, ele estranhamente vem muito para dentro. E o papel dele era vir para dentro no momento que a gente mudasse uma estrutura. Ele começa a vir muito para dentro antes e acaba trazendo um segundo zagueiro para cima do Denilson. E a gente parou de ter escape com o Denilson. Porque no primeiro momento tinha muito escape dos lados dos campos, porque os zagueiros saíam para caçar o Isaac e o João, e ficava o Donato no mano com o Denilson. Então qualquer movimento rodado que ele fizesse ali, a gente poderia ter vantagem. Tudo que a gente faz, já falei, vou repetir, tudo que a gente faz com relação às mudanças, elas são pensando o melhor para esse jogo, tecnicamente, taticamente, fisicamente, e também pensando o melhor para o próximo jogo.
Tem jogador que está jogando mais tempo do que poderia jogar, e a gente entende, mas é que às vezes o calor do jogo, às vezes as mudanças por ordem, seja física ou algumas por ordem tática ou técnica, acabam fazendo com que esses jogadores tenham que jogar um pouco mais de tempo que deveriam, que foi o que aconteceu hoje com o Leite e com o Denilson. São jogadores que o Leite volta de uma lesão, tem pouco tempo treinando, o Denilson é um jogador que chegou, vocês sabem já, com a competição em andamento. Então toda mudança ela tem as 3 vertentes: técnica, tática e também física. E o senhor Marcelo se encaixa nisso. Palavras, portanto, do técnico Maurício Souza. Guarani volta a campo agora no próximo domingo. Fora de casa, pega o São Bernardo, lá no estádio 1º de maio. 3 rodadas, faltando aí para terminar o Campeonato Paulista. O Bugre segue firme na luta para permanecer na Série A1, né? Alcançar aquela chamada pontuação mágica de 12 pontos, mas principalmente também buscar a classificação à próxima fase, CH. Obrigado, Catarino. Agora, comentando o Guarani, ele trabalhou no jogo de ontem, 0-0, Gleger Zorzin. Fala, Gleger, bom dia. Fala, CH, um abraço pra você aí, bom dia. Jogo morno do Guarani ontem, hein? Jogo ruim, esperava um pouco mais, tudo bem, né? Tudo bem que o Guarani enfrentou um bom time, enfrentou um time, por exemplo, melhor do que o time do Água Santa, onde o Guarani goleou, né? Mas eu esperava um pouco mais de agressividade, esperava um pouco mais de chegada. Novo Horizontino melhorou ali no segundo tempo, partindo para cima, fazendo do Gabriel Mesquita o melhor em campo. O resultado não dá para dizer que foi ruim, né? Até pelas circunstâncias, pela primeira colocação no grupo, não dá para dizer que foi ruim. Mas jogando em casa, o Guarani poderia ter sido um pouco mais agressivo, esse foi o meu único questionamento. Eu gostei muito do posicionamento do sistema defensivo, bem ajustado ali, com algumas, você vê, o Titi entrou na vaga do Lucão e o Sarará entrou na vaga do Justin, né? E foram bem, defensivamente falando. É óbvio que o lateral precisa ser um pouco mais agressivo, chegar um pouco mais, ser em alguns momentos opção de ataque, mas a gente sabe que não é característica do Sarará isso. Mas na parte defensiva ele deu conta do recado e quando você não toma gol, mostra, claro, mesmo com o seu goleiro sendo o melhor em campo, que houve sim uma competência do aspecto defensivo. Então resultado ruim, jogo morno, mas o que vale é o resultado e a liderança do grupo para o Guarani, CH. Obrigado pelas suas considerações. Agora em Campinas, 11h53. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, vamos falar da Ponte Preta. O elenco da Macaca está se preparando para o próximo jogo no Campeonato Paulista, que é amanhã, 4 da tarde, no estádio Moisés Zucarelli contra o Botafogo. A luta da Ponte Preta nesse momento para se manter na zona de classificação do Grupo D. É um grupo muito equilibrado, né? Talvez o grupo mais forte aí desse Campeonato Paulista, porque tem o São Bernardo na liderança, são 19 pontos, a Ponte na vice-liderança com 18 e o Palmeiras ontem chegou a 16. Os 3 times, portanto, na briga pelas 2 vagas à próxima fase. Para o jogo de amanhã, CH, o técnico Alberto Valentim tem 2 desfalques e um retorno. O retorno é o Simon. Volta após cumprir suspensão, ele havia sido expulso no derby, não jogou na vitória para cima do Mirassol e está de volta. Os desfalques são, por suspensão, o Léo Oliveira e o Emerson. Ambos receberam o 3º cartão amarelo lá no Maião e não ficam à disposição. Então vai ter que mexer no time, vai ter que modificar a equipe titular, o técnico Alberto Valentim, mas a confiança é muito grande, né? Afinal, são 4 vitórias seguidas no campeonato. A Ponte tem feito realmente uma campanha muito bacana na competição. E a expectativa é de casa cheia e de mais uma vitória, mais um resultado positivo amanhã, 4 da tarde, confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto no majestoso CH. Valeu, Catarino, pelas suas informações. E agora comentando a Ponte, Gleger Zorzin. Mais uma batalha para Macaca, rumo à classificação. O Palmeiras que venceu ontem encosta novamente, né? Mas encostado ali com 2 pontos atrás da Ponte. E a Ponte tem um compromisso, CH, né, vencível, na minha opinião. O Botafogo tem feito um campeonato regular, né, um campeonato não dá para dizer com uma certa tranquilidade, mas um campeonato regular. E a Ponte fazendo um bom campeonato.
Então a expectativa é de que dentro de casa ela possa fazer a lição, possa vencer o jogo e manter essa distância do terceiro colocado, que é o Palmeiras. A Ponte precisa realmente buscar aí a classificação. Diante de todo o cenário, né, diante de tudo aquilo que tem acontecido, das variações, das escalações do Alberto Valentim, dos resultados nos últimos jogos, o torcedor realmente tem que estar empolgado e com uma expectativa muito grande sobre essa classificação do time pontepretano. Eu acredito muito, pelo que tem mostrado, pelo que tem jogado, pela evolução de alguns atletas. Tem o retorno do Simon, que é muito importante no sistema defensivo. Tem uma ausência ou outra, mas sem dúvida nenhuma, a Ponte tem mostrado todas as vezes que tem uma perda, seja ela por contusão ou cartão, as peças de reposição estão dando conta do recado. E isso foi a tônica aí nos últimos jogos. Então a expectativa de que a Macaca possa conquistar aí mais uma vitória e agora, claro, jogando em seus domínios e ao lado do seu torcedor. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Pontepretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora? O que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. Onde tem jardinagem, tem Steel. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e na segunda-feira voltaremos, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.